Gênesis no lar. Mais um evangelho no coração. Encontro terapêutico, amigo, consolador, em que nos reunimos para nos aproximarmos da mensagem do Cristo. Trabalho oferecido pela Casa de Kardec, a FEAC Minas. 13 anos de amor, de bênçãos. Agradeço a sua presença, o apoio, que vocês possam permanecer conosco nessa dinâmica que eleva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para as faixas espirituais. E fazemos isso coletivamente, em família. Então venha, se integre conosco. Que Deus nos abençoe no encontro que se inicia. Pessoal, com muita alegria, manhã do dia 14/7 do ano 2021. Tem 7 aí para todo lado, hein? Ciclos. Início, meio e fim, etapas, ao número 7. Vamos lá. Hoje a lição é de número 7. Puxa, não tinha escolhido assim por conta do número, hein? Que nós vamos trabalhar do livro Paz e Renovação. Mas nós iniciamos trazendo o tema Bondade de Deus, que abre os portais das reflexões. Você que está chegando a primeira vez, nós trabalhamos com Allan Kardec, com o livro da doutrina espírita, especificamente a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulo 18, os tempos são chegados. Nós temos feito a leitura da frase que abre esse episódio, para sintonizar todos com a mensagem que nos é oferecida pela misericórdia divina. Kardec diz assim: somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Gerar a humanidade futura sob novas bases. Eis um instante, momento que o Espiritismo corrobora, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. O mundo velho cede espaço, pela força do progresso, para as novidades que foram previstas por Jesus. Pois bem, meus amigos, nós estamos no tópico A Geração Nova. E hoje nós vamos trabalhar com o item 28. Para fazer apenas aquela conexão com o encontro de ontem, a época atual é da transição. Os elementos das duas gerações se embaralham. Nós trabalhamos com Kardec que a geração nova vai chegando devagarzinho e vai substituindo a geração antiga. São espíritos que reencarnam, trazendo novidades sob o ponto de vista do comprometimento com as leis divinas. Naturalmente, favorecidos pelo desenvolvimento intelectual, social, que essa geração que está deixando espaço oferece. Então nós devemos sempre observar que nos fenômenos nós temos aspectos positivos e aqueles que irão serem trabalhados no aprimoramento natural. Kardec também falou dos espíritos atrasados, que são aqueles que se revoltam contra Deus, que criam empecilhos para admitir as mudanças, vinculados às paixões degradantes, sentimentos antifraternos, egoísmo, orgulho e o apego por tudo que seja material, as paixões. Pois bem, dito isso, vamos ler o item 28, que é o de hoje.
Não se deve entender por essa emigração de espíritos que todos aqueles retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Tenhamos atenção, para que a gente não trate esse assunto de uma forma superficial. Ah, espíritos atrasados serão expulsos. Escutamos frases assim por aí. Calma. A gente não pode esquecer da misericórdia. E que o processo é complexo. Isso não é uma peça que você puxa para lá ou traz para cá. São almas. São seres humanos. Dotados de sentimentos, de sonhos, de desejos. Uma mãe jamais vira as costas para o filho. Ela pode agir com amor, com medidas educativas, certo? Dizendo não, se afastando temporariamente, mas abandonar jamais. Aí a gente fala das mães, a gente sente uma saudade, não é? Então supre a saudade. Ore pela sua mãe. Visite-a, mesmo ela desencarnada, porque em algum lugar ela lembra de você. Pelo contrário, muitos voltarão porque haviam cedido à influência das circunstâncias e do mau exemplo. Está aí a explicação. Cederam, não resistiram às influências, não tiveram condições. Sabe o professor? E temos aqui no nosso canal Gênesis professores que têm diversidades para atender dentro de uma sala. O professor cruel está assinando um termo de incompetência. A bondade caminhando com a justiça. Certo, pessoal? Neles, a aparência era pior que a essência. Uma vez livres da influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maior parte desses espíritos verá as coisas de maneira completamente diferente de como as viam em vida. O que está de acordo com numerosos exemplos. Nesse caso, são ajudados pelos espíritos benévolos que se interessam por eles e se apressam a esclarecê-los e a mostrar o caminho equivocado que tinham seguido. Pelas nossas preces e exortações, podemos nós mesmos contribuir para a sua melhora, porque há uma solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. Emmanuel tem uma frase sintonizadíssima com essa expressão. Inspirado por Paulo e Estevão, ele escreveu na introdução do romance Paulo e Estevão que no universo há uma lei de colaboração mútua e universal. Colaboração mútua e universal. É lei dos mundos. A definir que quando não estamos sintonizados, desarmonizamos e caímos em desgraça. Por escolha própria, pessoal. Respostas, colheitas na mesma direção. Temos que responder no tempo e no espaço, criando outros eventos para modificar, reparar. Aí entra o contexto da regeneração. E aí nós vamos ler a última frase do tópico. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples. E, como se vê, ela é toda moral e se mantém entre as leis da natureza. Olha, se vocês estiverem de acordo com o que eu vou dizer, dê um like, se não um dislike, numa linguagem da internet.
Kardec está falando que essa transformação é muito simples. Eu acabei de dizer que é complexa. O professor me desautorizou? Não. O processo é complexo, mas para entender é muito simples. É só virar a chave. Naturalmente, com o diálogo da maturidade, da experiência, do conhecimento, da inteligência e da sensibilidade. Ponto. Porque nós vamos para as leis morais do Livro dos Espíritos e no tópico que trata das paixões, Kardec pergunta para os espíritos, numa linguagem que eu vou adequar agora, mas se a força, a atração das paixões, os espíritos falam que na verdade não é a carne, é o espírito. Então dizer que a carne é fraca é conversa para boi dormir, como a gente fala lá ou aqui no interior de Minas. Basta ter um pouco de boa vontade. Aí os espíritos dizem que quando na Terra a gente não se esforça tanto. Repito, de acordo com o grau evolutivo. Porque se o espírito não tem entendimento, ele não tem motivo para querer fazer assim ou do outro jeito. Ele faz como dá. Então, em teoria evolutiva, moral espírita, aprendemos que nos primeiros passos os espíritos não têm responsabilidades morais. Há uma expressão no Livro dos Espíritos que diz assim: primeira encarnação, as centenas primeiras, o grau é de nulidade. Nulo é a responsabilidade. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado nos julgamentos. Você não está na intimidade do sujeito para ver a intenção. E muito menos sabe em que grau, em que posição na escala espiritual ele se encontra. A gente pode até fazer uma ideia mais simples, mais à frente, mas nós não temos a medida. E, aliás, eu vou usar uma expressão de Paulo de Tarso: Deus não dá espírito por medida. É um diálogo maravilhoso com a misericórdia, com a justiça divina. Pessoal, no meio de tantas tristezas, lamentações, dores, dificuldades que observamos no cenário mundial, sem contar aquele painel que está dentro da sua casa, em determinados momentos o sentimento é de ineficiência. Falta tanto. Meu Deus, cadê a luz? Eu estou vendo o túnel, mas Jesus vem ao mundo. Vamos lembrar, 2000 anos? Qual era o painel? Mundo muito atrasado. 2000 anos depois, Jesus volta pelo Espiritismo, a vozes do além-túmulo, para dizer a mesma coisa numa linguagem mais sofisticada, mais avançada, porque a humanidade caminhou. Senão a gente não estaria ouvindo em todos os lugares que os tempos são chegados. Estamos em condição de ouvir isso. Os profetas antigamente diziam assim: cuidado, pisa no freio, não faça isso. Basta você ler os 10 mandamentos. São 3 numa dinâmica positiva e 7 impeditivas. Então é a lei. Não pise na grama. Eu não, na atual existência, a não ser em desdobramento, mas aí eu não me recordo com detalhes, eu não tenho frequentado os jardins de Versalhes. Vocês que têm esse privilégio, essa oportunidade, podem me dizer se eu estou certo ou errado, mas eu aposto nas minhas fichas que vocês não vão achar placas escritas "não pise na grama". Aí eu brinco
com os amigos que aqui em Belo Horizonte tem um parque que foi criado lá na década de 50, para as pessoas se deliciarem com a natureza, no centro da cidade, Parque Municipal. Hoje lá não tem apenas a placa "não pise na grama", eles colocaram uma grade em torno do parque, a definir o nosso atraso moral. Educação falha, que não só pisa na grama, mas você vai lá e destrói. Ou é um ambiente com violência. Nós temos que marchar. Marchar como bons soldados na direção dessa nova era. Soldados do amor, tá, pessoal? Porque senão você vai julgar que eu estou falando que o soldado vai para o fronte para defender com vida, com a morte. Independência ou morte, bradou Pedro I na independência do nosso amado país, o Brasil. A independência ou morte hoje é numa alusão moral. A morte, para a gente, dialoga com a revolução que o Espiritismo propõe. Qual é? Se você quiser esclarecimento, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é toda uma revolução de ordem moral. Transformação, que parte do conhecimento. Quando estamos em dificuldade, em meio a doenças, inibições, sensibilidade desvirtuada ou destrambelhada, talvez é o termo mais ajustado, mediunidade no campo da obsessão, os conflitos, as aflições. Pessoal, Jesus nos socorre. Como está dito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, por exemplo, Cristo Consolador. Vinde a mim, porque você levantou o dedo, você pediu, você veio para o Gênesis no lar. E ele responde, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pergunto a vocês, encaixa nesse contexto de que nem todos serão degradados? Quando no mundo espiritual ou na terra, cansados, sobrecarregados, tristes, falidos moralmente, o Espírito fala assim, Senhor, me ajude. O socorro vem. O socorro vem. Os espíritos tratados aqui como retardatários, que serão expulsos, nós podemos caminhar num sentido lógico, que não é fechado. São aqueles que não estão interessados em bater na porta do mundo novo. Que Jesus é o grande guardião dessa era. Com a sua equipe, ele está às portas. São os amigos espirituais que nesse momento, vamos dizer assim, atendem, acolhem ao viajor desesperado. Ele está entubado num hospital. Pense nisso. Quantas centenas de pessoas ou milhares estão nas UTIs em função da pandemia? O que passa na cabeça desse indivíduo? Está ligado ali por aparelhos. Ele pede ajuda. É nesse ambiente que os espíritos se encontram. Os espíritos ceareiros, os caravaneiros que levam remédio, abrigo, amizade, eles estão aonde eles estão sendo chamados. E lá nas aglomerações, nas festas, eles passam por lá, porque pode ter certeza que mesmo nesse ambiente tem alguém já em vias
de abrir os olhos. Todos os ambientes, apostos se encontram os representantes do Cristo. Mas é certo também que estes que estão brincando de viver, cristalizados, veiculados ao ódio, proferindo as teorias que enganam, que fomentam a destruição, a descrença, o descrédito, o espaço está sendo retirado. Por informações de médiuns seguros, vinculados à doutrina dos espíritos, fontes confiáveis, porque nesse tempo muitos falsos perambulam por aí. As regiões espirituais que abrigam os espíritos refratários estão sendo desarticuladas. Então essa mudança começa do lado de lá, viu? E ela deságua aqui. Porque nas regiões inferiores que habitam turbas de centenas, de milhares, de milhões de espíritos, estão sendo iluminadas. A luz se apresenta dizendo: vosso tempo acabou. Então é uma medida assertiva do mundo espiritual, porque os tempos são chegados. Está sendo retirado o livre-arbítrio? Lembrem de uma coisa, em espiritismo, é uma teoria para alguns difícil de entendimento, porque justificam o menor esforço ou a mudança moral necessária. O livre-arbítrio, a liberdade de consciência que o espiritismo é campeão, nos concede o direito de operar. Mas a gente não pode esquecer que a liberdade termina quando começa do outro. Compreenderam? Então, se a humanidade caminha necessitada de melhoras, de mudanças, é justo que o progresso se estabeleça. Para isso, a ordem é definida. A ordem, ela é um chamamento, é uma tomada de consciência, porque se você não se disciplinar, você não levanta para participar do Evangelho. Observem como que não é complicado de entender. Como que eu posso pensar, por exemplo, num país que é o Brasil melhor, se eu não faço a minha parte? Se a população não é chamada para fazer a sua parte? Então, no cenário social, nós podemos terminar a fala dizendo assim: você citou a sua cidade, o Brasil que precisa de educação, que precisa de saúde, que precisa de justiça social. Ok, esse Brasil melhor, ele começa em nós, por nós e para nós. Então cada um vai contribuir se adequando, porque se eu não me adequar, a própria vida fecha a porta. Entenderam? Não paga a sua conta. O que acontece? Não tem perdão. Por exemplo, a conta de luz ou a internet, eles vão cortar. Eu saio pelo mundo, não estou nem aí, vou chutar a porta da casa dos outros, vou agredir, vou violentar, vou sequestrar. O que vai acontecer comigo um dia? Eu serei chamado para me ajustar num processo de educação em outras bases. Porque é injusto, ou não? Esquece o passado. Um senhor sai de casa para fazer uma caminhada. A 2 quarteirão da casa dele, ele é violentado. Pleno dia, na esquina. Numa visão atual, meu Deus, que mundo é esse? No mundo futuro, as pessoas serão livres
para viverem em paz. Para a gente chegar lá, nós precisamos de mérito, de esforço. Sabedoria, que é a plenitude humana. Nós estamos em busca. Não esqueçamos disso. Então, tudo que está em torno, vou trazer Aristóteles, tudo que está em torno são fatores psicológicos, espirituais, morais, são elementos que representam a intimidade de cada um e quando apresentam com dificuldades, nos ajudam a desenvolver, a despertar a consciência e sermos pessoas melhores. E os aspectos do bem, da virtude, que estão em torno também, sugerem que a gente continue felizes, ou pelo menos confiantes que o amanhã será bem melhor do que é hoje. E que com o Espiritismo nós temos agora a convicção de que não estamos sós, que fazemos parte de um exército. Hoje a linguagem está bem militar, não está? Temos aí os organizadores do Além Túmulo conosco. É o Exército da Paz. E olha, nessa linha, vocês não se esqueçam de que um exército, para ser vitorioso, ele precisa de soldados estoicos, corajosos, disciplinados, fervorosos. Mas não é possível se não tiver um general capacitado para organizar os pelotões e os soldados confiarem nas ordens que são dadas. Pegaram aí? E eu repito, não estamos fazendo alusão à força do espírito, e sim ao espírito da força. E o general, entre aspas, é a verdade, não é mesmo? É o cavaleiro que representa a estratégia vitoriosa que vem do alto. Se vocês abrirem para terminar o Apocalipse, no capítulo 19, vocês vão encontrar o que eu estou dizendo. O cavaleiro, o cavalo, o cavalo branco, está ali o Espiritismo. E esse cavaleiro tem diademas, que são os princípios, as virtudes. É todo um contexto simbólico que vai nos auxiliando nessa caminhada. Por isso é que ele sempre repete, porque ele conhece os soldados, que são as ovelhas. Vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E para concluir o nosso momento de muita paz, de fraternidade e de esclarecimento, Emmanuel nos visita uma lição extraordinária, intitulada Abençoemos Sempre, está contida no livro Paz e Renovação. Ele diz assim, para o seu coração: aquele que talvez consideres por inimigo, unicamente porque te não pode satisfazer as reclamações, será provavelmente uma criatura pressionada por exigências que nunca te abordaram as áreas de ação. O companheiro que se te afigura viciado, em vista dos hábitos infelizes a que se afeiçoa, até que se projetasse na sombra, terá sofrido tribulações para a travessia, das quais é possível não disponhas ainda nem mesmo da metade das forças. O irmão que alijou a carga de compromissos que lhe competia, em meio da estrada na qual jornadeias, haverá aguentado no mais íntimo da prática da alma provas e conflitos,
que provavelmente até agora não conseguistes imaginar. O amigo que se te fez menos estimável. A face do desespero a que se entregou. Até que isso acontecesse, terá suportado empeços e sacrifícios que não pudestes perceber até hoje, em momento algum. A irmã que desistiu das obrigações a que se entrosava, até o instante de semelhante deliberação, haverá tolerado angústias das quais é possível jamais tenha sofrido a mais ligeira mostra no coração. Ah, pessoal, prepara aí, hein? Senta, acomoda. Coloca a cabecinha no colinho do papai, porque o papai agora vai nos contar alguma coisa. É o conselho do dia. Uma imagem figurada, vocês sabem, do carinho e do respeito. O Emmanuel vai dizer assim: olha, você que está no Gênesis, no lar, eu, todos nós, porque ele é humilde, abstenhamo-nos de julgar. Nosso ponto de vista ante os problemas dos outros, na maioria das vezes, pode ser apenas impertinência, descaridade, leviandade, constrição. Deixa que o amor te enriqueça e te ilumine o espírito de justiça. Diante daqueles que te pareçam caídos, silencia quando não possas auxiliar. Recorda que todos eles são igualmente nossos irmãos. E já que não sabemos até quando e até onde conseguiremos assegurar a própria resistência à frente das tentações, saibamos entregar as dificuldades alheias à bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará delas, tanto quanto cuida e cuidará também das nossas. Emmanuel. Fica aí a dica do benfeitor espiritual. Como não temos condições de julgar, e a dica é não faças, pois não conhecemos causas e nem os efeitos, porque o que chega para nós pode não necessariamente representar a essência que promoveu. É como se a gente apenas fosse respingados por um acontecimento. Ele dá a dica. Se a gente não tem condição de ajudar, que oremos. Que lembremos de Deus que promove só o bem. Então essa frase cala fundo no nosso coração, a última. A bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará das dificuldades alheias, tanto quanto cuida e cuidará também das nossas. Ah, que bom que nós chegamos assim, no momento conclusivo, pois a mensagem é de pura esperança e fé, a definir que Deus está cuidando das nossas dificuldades. Silenciosamente Ele oferece os recursos, principalmente da motivação para que a gente prossiga. E Ele está cuidando, sim, é verdade, pessoal, da dificuldade do seu filho, da sua filha,
dos seus pais, dos cônjuges. Ele está cuidando também, pessoal, do vizinho, que muitas vezes você tem até a vontade de ir lá, mas não pode. Ele está cuidando do sofrimento da humanidade, pois ninguém está só. Quem sabe agora que nós já temos esse esclarecimento, não chegou o momento de ir lá fora e dizer para o seu vizinho: confie em Deus, siga adiante, porque Ele está contigo. E existe N maneiras de fazê-lo. Se não é possível com a presença física, é possível com a presença moral, mental, espiritual, que agora se traduz em oração. Senhor, abençoe a humanidade. Rogamos, Senhor, pelos nossos familiares. Pedimos, Senhor, pelo nosso lar, que haja mais paz, luz, fraternidade entre os povos. Inspira os dirigentes para que eles compreendam o gigantismo de suas missões. Inspira os homens da ciência para que ela continue na linha do progresso, para favorecer o bem-estar das pessoas, a saúde. Senhor, abençoe os professores, que a educação chegue para os nossos povos, em todas as camadas, para que possamos ver no semelhante um irmão, independente da posição que ele ocupa, do dinheiro que ele carrega, da etnia. Senhor, que eu possa estar sempre abraçando os meus princípios, as minhas crenças, de uma forma vigorosa e não superficial, sendo eu católico, muçulmano, judeu, cristão, que eu possa seguir os princípios morais que toda religião indica como pontes que favorecem a travessia para chegar nessa nova era. Senhor, que eu possa compreender a importância de ser eu mesmo e não enganar com o que parece ser. Não, Senhor. Que eu possa ter a força ativa, a vontade soberana para fazer sempre as coisas certas. Que o perdão seja a lei da natureza vivenciada. Que a minha ação seja no dever retamente cumprido. E acima de tudo, Senhor, sem esperar respostas, resultados, aplausos. Que a minha vitória seja no próprio coração. Ser humano agora e não amanhã. Ser humano como eu consigo ser. Mas repito, plenificado com a minha consciência. E por certo, tendo paz. Portanto, Senhor, que o amor seja a lei vivenciada. E que essa força se estabeleça em definitivo no domínio do coração. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade que nos secunda, que nos abençoa, que nos envolve, que protege, e que esse projeto possa trazer outros corações, encarnados ou desencarnados, para que a gente, de alguma forma, sem pretensão, possamos nos alimentar como humanidade, como família. E a Ti, Jesus Cristo, governador de nosso coração, sê conosco, agora
e por todo sempre. Ave, ave, ave seja o teu nome, o teu evangelho e essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que vem como mais uma ferramenta para ajudar a humanidade a sermos humanidade. E depois a gente escala os céus. E assim, desejamos a todos um dia abençoado, que possamos abrir uma nova era para a glória imortal. Obrigado, e assim nos despedimos. Bom dia para todos.